mensais, né, dá em torno de uns R$ 15, né? Pronto, está gravando, tá, gente? Então, só para a gente dar uma recapitulada bem rapidinha, né? Boa tarde. Nossa formação hoje é sobre o Padlet, né, que é um mural virtual que você pode utilizar para guardar diversos tipos de arquivos, sejam fotos, sejam documentos, sejam vídeos, certo? E aí a gente vai mostrar hoje para vocês o passo a passo desse material, né? Em primeiro lugar, vocês precisam acessar o site www.padlet.com, e aí quando você abre esse site, vai ter uma caixa, que é um espaço para você colocar o seu e-mail, a sua senha, e aí você precisa se registrar, né, clicando em Registre-se. E ao clicar em Registre-se, você será direcionado para essa tela que está aparecendo para vocês agora aí na tela, que é justamente o portal inicial do nosso Padlet, certo? Então, esse Padlet é a versão gratuita que a gente está utilizando, e ele possibilita você criar até 3 ou 4 Padlets, né? 3 ou 4 murais. Então, você tem essa página principal, e dentro dessa página principal você pode criar 3 ou 4 murais, tá? Tem 4 espaços aí, mas a gente só testou até 3. Então, vocês podem testar um pouco mais para frente também. Então, quando você entra nessa página, né? Deixa eu só virar meu celular para ficar maiorzinho. Você acessa essa página que está aparecendo aí. Sumiu aqui a apresentação. Agora. Quando você acessa essa página que está aparecendo aí para vocês, vocês vão clicar em fazer login, tá? Vai criar um Padlet. E aí, quando você clica nesse botãozinho rosa que está aí, né, que é para criar, você vai ser direcionada para a próxima página, né? Clicar em fazer um Padlet. E aí você vai ser direcionada para a sua página principal do Padlet, que aí primeiro você vai precisar escolher a configuração dele, certo? Então vamos lá, devagarzinho. Essa primeira parte da configuração vai ser o modelo que você quer que tenha o seu mural. Então existem vários modelos aí. Tem um modelo que é em forma de mural, tem um modelo que vai ser mapa, tem um modelo que vai ser tirinha, né? Tem um modelo que vai ser prateleira, que é o modelo que a gente está utilizando atualmente na nossa GRE, Metronorte, né? Érica botou que a internet está oscilando. Vocês estão acompanhando? Está cortando a minha fala? Está cortando. Está cortando, é? Tá. De vez em quando tem um cortezinho. Deixa eu botar a minha internet, só um então, que eu pouco. acho que vai ficar mais... Espera aí. Eu não estou sentindo, não. Não sei, para mim está normal. Está normal, né? Então, por favor, vão me avisando a questão de cortar, porque aí, se vocês precisarem, eu repito, não tem problema não, tá bom? Vão me deixando informada aí dos acontecimentos. Não, volta, Bruna, volta. Pronto, então nós temos aí o modelo, o formato que vocês vão querer utilizar do Padlet, né? Então, nós temos o formato mural, tem tela, tem em forma de linha, né, de rolagem, nós temos aí em forma de conversa, de balões, nós temos em forma de prateleira, nós temos a forma mental, ou mapa, quer dizer, vocês podem fazer também um timeline, que é uma linha do tempo. Então, vocês é que vão escolher o formato que vocês vão querer dar ao mural de vocês, dependendo do objetivo que vocês tenham, né? Como o nosso objetivo é separar por coordenações as informações e trazer para vocês em forma de prateleiras, então a gente optou na gerência por escolher essa forma prateleira. Mas eu recomendo, tá? A gente não vai passar de uma por uma aqui, mas eu recomendo que vocês, já tendo acesso a esse Padlet, que vocês cliquem em cada uma delas e vejam como é que elas funcionam, como é que fica à disposição desse material para vocês, desse formato, né, dessa configuração, desse desenho, desse layout, como você queira chamar, e ver qual desses modelos atende melhor a sua expectativa. Tá? Então, a gente vai trabalhar com a função prateleira que tem aí, tá bom? Então, esse é o quarto passo.
Você tem que escolher o que você precisa, qual é o modelo que você quer utilizar. Então, escolhido o modelo, aí nós vamos para o quinto passo. Nós precisamos mergulhar que é a configuração, né? Essa configuração é bastante importante porque é ela que vai trazer a personalização do seu Padlet. É ela que vai deixar o Padlet com a cara da escola ou com a cara da disciplina, né? Dependendo se cada professor quiser fazer o seu. Tá? Então, é essa configuração que vai mostrar qual é a pessoa, né? Qual é a cara de quem está usando esse Padlet, tá bom? Então, a princípio, vocês vão clicar nos botõezinhos que tem lá em cima, que é um botãozinho, é como se fosse uma engrenagem, tá? Que é a engrenagem de configurações, e dentro dessa engrenagem vai abrir essa caixa que está aí para vocês aparecendo do lado direito. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Romene, Oi? uma pessoa colocou assim, o TEC Alto Santa Terezinha. No meu aparece o nome coluna ao invés de prateleira. Mas é o desenho, mas o desenho é o mesmo. É a mesma coisa, tá certo? Pode ser em forma de colunas, que é a mesma coisa de em forma de prateleiras, tá bom? É a mesma Romene, boa configuração. tarde, licença, boa tarde, Boa pessoal. tarde. Eu queria tirar uma dúvida. À vontade. Quando a gente estiver trabalhando assim, vamos dizer, a gente escolher um layout, né? Vamos dizer, escolhemos as prateleiras e a gente está trabalhando. Se a gente quiser mudar o layout para, por exemplo, linha do tempo, a gente pode, ou aí a gente teria que reiniciar, começar do zero. Teria que começar do zero. Começar do zero, né? Tá bom, Isso, obrigada. porque quando você cria esse layout, esse Padlet, você já cria aquele cartãozinho que aparece no início, que é aquele modelozinho que eu disse que vocês podem criar até 3. Então, você não tem a opção de voltar e alterar o layout. Você tem a opção de cancelar e fazer um novo, entendeu? Obrigada. De qualquer forma, eu me proponho depois a testar. Mas, Flávia, você que também já utilizou bastante o Padlet, você já conseguiu fazer essa alteração? Porque até onde eu tentei, eu nunca consegui fazer a alteração. Não, ele não faz as alterações. Pronto, então realmente você teria que fazer um do zero, tá certo? Então, quando você for decidir fazer o seu Padlet, você já tem que ter em mente qual é o modelo que você vai criar, para que você vai criar e como é que você pretende configurar as informações, tá Ô, bom? Romene, Oi. é porque, no caso, é o modelo que você vai fazer. Então, por isso que ele Isso. pede para você escolher o modelo primeiramente. Aí você tem que ver qual a finalidade que você quer do seu Padlet. Porque você tem Exatamente. ele na finalidade de redes sociais, de linha do tempo, de mapas, né, de chat. E o modelo que a gente mais utiliza é o de mural mesmo, que é a prateleira ou colunas, porque fica mais fácil de organizar e de avaliar a interação dos participantes. Exatamente. Então, quando você cria o seu Padlet, como esse meu está aberto aí para vocês, esse exemplo, você vai clicar na engrenagemzinha que fica lá em cima, do lado direito superior, que é como se fosse uma florzinha, uma bolinha, uma engrenagem, e nessa engrenagem você vai ter as suas configurações básicas, tá certo? Então, quando você clica essa página, né, nesse botão, você vai ter essa caixinha aberta, como apareceu para vocês aí. Tá? Então, nessa caixinha, você vai ter a opção de escolher um nome que você quer para o seu Padlet. No caso da Metronorte, é AGRENN em um só lugar. Então, esse é o nosso nome do mural, do nosso Padlet. Depois que você escolhe o nome, você vai ter a opção de escolher uma descrição. Então, você pode descrever para que você utilizou aquele Padlet, né? Qual vai ser a funcionalidade dele, para que ele vai ser... o que é que pode ser feito nele? Você pode criar uma breve descrição sobre esse material. Então, você também tem a opção de escolher um ícone, né? Ou seja, uma figurinha, tem lá algumas opções e tem também a possibilidade de você baixar a sua própria opção, tá? Então, você vai clicar no botão do ícone, então vão abrir algumas figurinhas para vocês. E você também tem a opção de fazer o upload, ou seja, de você baixar e escolher a sua figurinha. Mas se você quer que o que lhe represente seja um coração com o nome Fica em Casa,
ou se você quer que ele represente uma flor que você tenha no seu arquivo, né, no seu computador, no seu celular. Ou você quer uma foto, de repente você está fazendo um Padlet para presentear alguém, para fazer uma homenagem para alguém. Então, você tem como colocar o ícone que você deseja para se tornar o seu ícone naquele mural, tá bom? Então, você tem a opção de escolher algum que já exista, como também tem a opção de baixar um seu, pessoal, tá bom? E aí, depois você vai escolher alterar o link, se você quiser. Por quê? Porque ele dá um endereço já pronto aí, onde tem a parte do link, onde tem a caixinha do link. Eu não sei se vocês estão visualizando, porque eu estou pelo celular, então para mim está bem pequenininho. Mas quando você acessa nessa página, agora melhorou, virei o celular. Quando você acessa nessa página de conversa, você tem um link. E aí esse link, ele pode ser alterado. Por exemplo, na minha configuração, eu posso escolher, no caso da gente, né? Eu alterei essa caixinha que tinha lá com o link e coloquei GRE Metronorte, porque para mim é mais fácil memorizar e é mais fácil eu compartilhar. Então, você tem a opção de escolher, né, o nome para complementar o link da forma como você quiser. Basta clicar nessa caixinha daí do link, volta aí um pouquinho, e aí você altera, tá certo? Gente, até aqui tranquilo para vocês? Tranquilo, né? Então, vamos lá. O sexto passo... Oi, a caixinha do link não está aparecendo não, né? No computador. Não está aparecendo para você, não? Não. Você clicou em configuração lá, você chegou nessa caixinha daí, Sim. onde tem para colocar o nome, a descrição. Cheguei. Pronto. Aí, nesse momento, não tem o link para você. Embaixo do ícone tem o nome e endereço. Tem. Pronto. Esse endereço é o link do seu Padlet. Então, você pode apagar o que tem aí na caixa e personalizar, colocar o nome que você quer. Por exemplo, escola e o nome da sua escola. Certo. Certo? Conseguiu achar? Consegui. Pronto. Então, Obrigada. vamos continuar. Nada. Vamos continuando. O sexto passo, tá? Eu trouxe para vocês 11 passos. E depois dos 11 passos, que é tudo que você precisa saber de básico sobre o Padlet, Flávia vai mostrar para vocês algumas outras possibilidades que você pode trabalhar com o seu Padlet, tá bom? Então, o próximo passo, a gente bota no canal, bota assim. Sexto passo. No sexto passo, você vai começar a fazer a sua postagem, né? Então, você já abriu o seu Padlet, você já alterou o nome, pode ver que apareceu o nome aí, teste, que foi o nome que eu escolhi. O ícone que eu escolhi foi esse quebra-cabeça que está aí aparecendo para vocês em azul e amarelo. Né? E aí, eu escolhi esse plano de fundo, que eu esqueci de dizer para vocês, né? Naquele mesmo local de configuração, que tem aquela engrenagemzinha. Vocês podem escolher o plano de fundo, que lá está como nome de papel de parede. Então, você clica na opção de papel de parede e vão abrir para vocês diversas opções. Né? Então, você vai poder escolher entre uma cor sólida, uma cor única, você pode escolher uma cor gradiente, né? Uma cor gradativa misturada, você pode escolher algum plano de fundo já criado, já formado, né? Com desenhos já padrões, e você também vai ter a opção de baixar o seu, certo? Você vai poder escolher o seu plano de fundo, caso você tenha alguma imagem no seu computador, no seu celular, que você queira utilizar como plano de fundo. Por exemplo, o nosso da gerência, ele não foi, a gente não utilizou nenhum plano de fundo lá do arquivo, a gente utilizou um do nosso computador, porque ele é um plano de fundo personalizado, é um papel de parede personalizado da gerência, certo? Ainda está cortando a minha fala, O título ou qualquer dado pode ser alterado, tá? Então, essas informações, como papel de parede, título, descrição, ícone, você pode sempre alterar quando necessário. Não precisa criar um novo Padlet, não.
Ok? Vou continuar, tá bom? Licença, Romene, então, Oi. veja, o layout do Padlet, ele, após escolhido, ele é fixo, mas Isso. como no mural, como se fosse um mural físico, vamos dizer assim, o conteúdo do mural e os enfeites, vamos dizer assim, do mural, sempre que necessário, eles podem ser trocados, como se fosse um mural fixo mesmo. Cor, você pode alterar a cor, você pode alterar papel de parede. vamos dizer assim, né? Isso aí pode ser mudado periodicamente, de acordo com o que a gente achar conveniente. Pode sim, vocês vão até observar nessa minha apresentação que esse meu mural começou com um plano de fundo, com papel de parede, ele já está com outro agora, com outro nome, e até o final vocês vão ver que ele vai mudar de novo. Então, eu fui mudando durante a preparação da apresentação. Então, você pode estar sempre alterando, tá certo? Romeno, Oi. eu testei aqui agora, pode mudar o layout. Agora ela Pode vai ver mudar? isso. Pronto. Se ela colocou em coluna e depois ela mudou, a configuração dos post-its também Vai vão mudar. mudar. Se ela botar em linha do tempo e depois ela quiser colocar em coluna, eles vão ficar numa ordem, eles vão mudar a ordem, né? Pronto. Tá bom? Então, chegou a informação quentinha para vocês. Obrigada. Nada. Muito bacana. Obrigada, gente. Não é? Obrigada. Ele é muito interativo, né? Então, como o da gente, o nosso layout foi em forma de colunas, né, ou prateleira, que foi o nosso caso, a gente pode abrir dentro desse mural vários tópicos, né, várias páginas que seriam como tópicos para a gente. Então, tem aí, ó, você começa a clicar, você começa a postar, clicando na tela, qualquer lugar da tela. Então, quando você clica na tela, vai abrir esse balãozinho, como está aparecendo circulado para vocês aí, que vai ser o nome da minha primeira coluna. Então, eu posso colocar, por exemplo, língua portuguesa. E aí, todas as postagens de língua portuguesa vão ser nessa coluna. E aí, eu abro outra coluna e posso colocar matemática. Né? Eu abro outra coluna e posso colocar, enfim, posso abrir uma coluna para coordenação, né, pedagógica, para equipe gestora. Né? Você tem como criar da forma que você quiser, dependendo do objetivo que você tiver. Tá bom? Então, o da gente, o da Metronorte, ele foi criado em colunas, e cada coluna corresponde a uma coordenação. Então, eu tenho lá a agenda do gabinete, nós temos a agenda da CGDE, que é a nossa coordenação, tem a CGGR, CGIP, entre outras coisas. Nós também temos uma coluna para eventos. Então, vocês vão ver daqui a pouco, que eu sei que vocês já estão acessando, né, mas eu trouxe novamente a título de exemplificação, como é que está o nosso Padlet, para que vocês possam utilizar da melhor forma. Então, eu começo a postar, clicando em qualquer lugar da tela, escrevo lá o nome da coluna que eu quero, e embaixo dessa coluna, vocês vão ver um maisinho. Esse mais é justamente onde você vai clicar para você fazer as postagens diárias, né, as postagens daquela coluna. Então, se aquela coluna, por exemplo, é língua portuguesa, aí o professor de língua portuguesa, tendo acesso ao Padlet, quer dizer, ele pode clicar no mais e criar a postagem dele para aquele dia. Mas e aí, Romênio, qualquer pessoa vai poder clicar, qualquer pessoa vai poder mexer nesse Padlet. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Tá bom? Então, feito isso, esse texto foi... Deve sem se incomodar, atrapalhar um pouquinho. Nada. Você Atrapalhar falou nada. com relação logo no início, quando eu falei que estava cortando, número de colunas. Aí tem uma diferença entre a versão paga e a gratuita com relação ao número de colunas? Não, vamos lá. Existe uma diferença da versão paga e gratuita para a quantidade de murais. A quantidade de Padlet. Cada mural desse que você cria é um Padlet, tá certo? É uma coluna. É um arquivo. Então, esse arquivo ele tem um valor limitado, uma quantidade limitada na versão gratuita. Você só pode criar até 3 murais. Ou 4, eu não tenho certeza agora se são 3 ou 4, mas lá tem 4 espaços, mas como eu falei, a gente só foi até 3. Pronto, mas já dentro desse mural, dentro de cada um desses, você pode criar quantas colunas você quiser. Eu nunca testei até mais de... Só no da gente tem umas 15, eu nunca testei mais do que isso, não. Mas você pode ir criando quantos você quiser.
Achei muito interessante sobre você pode colocar com relação à escola todas as disciplinas e sempre Isso. atualizando informações diárias. Exatamente. Tá? Muito Você interessante pode fazer isso. diariamente, pode fazer semanalmente, pode fazer quinzenalmente. Vocês é que vão estabelecer a frequência da atualização. Vocês é que vão ficar livres para mexer como vocês acharem mais conveniente para a escola. Mas você pode fazer diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Tá certo? Nossa, tá bom. Obrigado, viu? Nada. E aí, depois que a gente faz esse sexto passo, a gente vai para o sétimo passo, que é começar a publicação, adicionar texto. Então, pode ver aí que eu tenho aí, ó, eu criei já 3 colunas para vocês verem de exemplo. Então, na primeira coluna eu coloquei texto e imagem. Esse é meu tópico. E aí eu fui no maisinho, que vocês não conseguem ver aqui, eu acho, mas pronto, estão vendo embaixo do Fique em Casa do Coração o mais. Esse mais é o que aparece onde vocês vão clicar. Então, são 3 no máximo. Esse mais é onde vocês vão clicar para fazer a postagem de vocês. E aí, quando você clica, essa postagem abre para você colocar um título, como eu coloquei aí, Fique em Casa nesse primeiro. Você tem a opção de, embaixo do título, colocar uma descrição. Então, por exemplo, você pode botar atividade de língua portuguesa do dia tal. Aí, embaixo, na descrição, explicar qual é a atividade e você pode anexar um arquivo. Esse arquivo pode ser vídeo, PDF, qualquer documento, foto, link, né? Uma página da internet você pode copiar, você pode anexar vários tipos de documento. Como é que você anexa esse documento? Né? Quando você clica nessa caixinha para postagem, vai ter lá embaixo uma setinha. Então, tem uma setinha que é para fazer o download, né, o upload do seu computador, de alguma imagem que você tenha. Tem uma opção também que é como se fosse um cilindrozinho, que é o link que você copia. Então, vai depender do arquivo que você quiser deixar aí como anexo. Nesse primeiro teste aí, eu coloquei uma imagem para vocês verem como é que funciona. Eu baixei uma imagem do meu computador e ela ficou salva aí com o título, com a descrição da imagem e a imagem. E você também tem como alterar a cor, tá? Quando você bota em cima dessa caixinha que você criou, lá em cima do lado direito dessa caixinha tem 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, ao clicar nele, você pode escolher cores, né? Não sei como é que é na versão paga, mas na versão gratuita a gente só tem algumas opções de cor. Se não me engano, são as 6 ou 7 opções de cor. Ou menos do que isso. Mas tem algumas cores que você pode escolher. Ou deixar assim em branco, como a gente deixou, tá bom? Ele avisa quando existe uma nova postagem? Avisa, né? A pessoa que cria o Padlet, no caso, o meu da gerência foi eu que criei, o nosso, né? Então, esse da gerência, como ele foi criado atrelado ao meu e-mail, né? Ao e-mail da gerência do meu setor, toda vez que alguém publica uma postagem, ou que alguém interage comigo no Padlet, ou que alguém, daqui a pouco eu falo sobre essa questão de interação, que eu também não comentei, que a pessoa interaja, que a pessoa deixa um comentário, tudo isso chega para mim como aviso. Então, eu é que posso aprovar, os comentários não, as reações a gente deixa livre, mas as postagens, todas que chegam, eu tenho que aprovar para ela poder entrar no Padlet. Entendi. Tá? Eu estou falando assim... Eu estou falando no âmbito escolar, o aluno sabe que tem uma postagem de matemática, tem uma postagem de história. Eu falo assim nesse sentido. Tá massa. Nesse caso, os professores têm que estar sempre dizendo, gente, tem postagem nova, que nem eu faço no grupo dos gestores. Tem postagem nova lá no Padlet, dá uma olhada. Desculpa, Nada. Só para dizer que é informado a todos os participantes que tiverem acesso ao Padlet quando há interação. Então, é só deixar o ícone de e também ele faz um filtro, porque se o menino escrever algum palavrão, ele vai e tira, e filtra, e dá atenção para quem fez o Padlet. Mas aqui, naquela mesma engrenagemzinha das configurações, você pode marcar a opção em que as pessoas vão poder deixar comentários, você aciona essa opção. Você tem como acionar também uma reação, se você quer que alguém dê 5 estrelas, se você quer uma curtida ou um coração, também é possível. E, como o Flávio falou, existem as opções dos palavrões, mas pelo menos até onde eu testei, o palavrão só é reconhecido em inglês, tá? Em português, a gente fez uns testes,
em português ele fica lá, mas se o menino colocar o palavrão em inglês, esse palavrão ele é trocado por uma carinha, por um emoji. Então tem essa opção também de fazer esse filtro lá nas configurações, tudo naquela engrenagenzinha. Você vai seguindo a engrenagem, ela é bem intuitiva, e aí tem comentários, aí você pode clicar para acionar os comentários ou não. Então as pessoas podem interagir no Padlet, podem deixar alguma pergunta, podem colocar alguma observação, tá? E tem as reações também. Se a pessoa pode dar 5 estrelas, colocar a mãozinha que gostou, que não gostou. Enfim, você pode mexer e deixar ele bem a carinha da escola. Aí, continuando, quando você clica, então eu fiz a primeira teste, que foi da imagem. Depois eu fiz outra coluna aí para vocês verem, que foi o teste do arquivo. Então, mais uma vez, eu abri uma caixinha, coloquei o título, que foi a portaria, coloquei uma descrição e anexei o documento baixando na setinha. Tem uma setinha para cima que é para fazer download. Então, eu cliquei nessa setinha e baixei o documento diretamente no meu computador. Pode ser pelo celular também? Pode, tá? Existe um aplicativo do tablet para o celular, ou do tablet, ó, do Padlet para o celular, que você pode acessar do seu próprio aparelho e as postagens fazer através do celular também, não tem problema não. E eu fiz também o teste de um link, né? Eu coloquei para vocês aí o título do site da secretaria, coloquei para vocês uma descrição do que é e coloquei o link. Então, quando eu coloquei o link, automaticamente os alunos vão ter acesso aí ao site da secretaria. Então, ao clicar naquele link, ele vai ser direcionado para o site da secretaria. Então, você pode colocar diversos tipos de anexos, dependendo do que você quiser passar. E aí, quando você faz isso, gente, o seu Padlet está pronto, tá? Depois que você realiza tudo isso aí, o seu Padlet está pronto. O que é que você pode fazer para melhorar? Você pode melhorar as configurações de segurança, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ou seja, quem pode postar, como postar, perguntaram no chat, no máximo quantas colunas, né? Dentro do Padlet, você tem quantas colunas você quiser. A questão se as fotos precisarem de algum tratamento, né? O tratamento precisa ser feito antes de você colocar no Padlet, porque no Padlet não faz aqueles filtros como faz no Instagram. Tá? Então, a gente tem que fazer antes o filtro para depois colocar. E com relação ao tamanho dos arquivos, certo? Na versão gratuita, ele tem um limite. Eu não lembro exatamente qual é, não sei se é 25 MB também, mas ele tem um limite de tamanho para os documentos. Então, você precisa salvar o documento num tamanho mais leve, né, para que possa entrar, ou utilizar a versão paga, que aí tem a quantidade limitada de tamanho, tá? E aí, feito isso, seu Padlet está pronto. E aí você pode mexer nele como você quiser, semanalmente, diariamente, como eu falei. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora de como serão as configurações dele com relação à segurança. Porque você pode pensar, né? Mas e aí, eu vou disponibilizar o meu Padlet para as pessoas e as pessoas vão mexer nele do jeito que elas quiserem e meu trabalho vai ser todo jogado fora. Na verdade, não. Existem formas de vocês reduzirem esse contato, né, das pessoas e a gente vai mostrar agora para vocês. Mas antes, o 8º passo... Oi. Romene e Ilma. Oi, Ilma. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Veja, é porque eu queria, desde o início, eu estou com uma dúvida aqui. Quando eu abri a página, né, o Padlet, então, logo em seguida, onde tem, na página mesmo, onde tem a coluna, eu coloquei já o título, como se fosse o título do meu trabalho aqui, né, da minha coluna. Só que eu não consegui mexer mais nela para tirar o nome. Mas aí esse título que você está falando é aquele que está lá em cima, que é o nome oficial da pessoa que criou, não é isso? Não, onde tem a primeira coluna, você não abriu 3 colunas aí no teu? Certo. Teste de imagem, pronto. Nessa primeira coluna, quando eu abri, eu consegui configurar, colocar imagem. Você está vendo os 3 pontinhos que tem aí? Quando você clica nesses 3 pontinhos dessa coluna, aparece o quê? 3 pontinhos. Aí ele diz, você tem alterações não salvas, tem certeza que deseja descartá-las ou fechar esse painel. Aí tem descartar e fechar e continuar trabalhando.
Pronto, você pode continuar trabalhando para salvar ou você pode fechar. Mas se eu continuo trabalhando, mesmo assim eu não consegui fazer as alterações. Aí eu perdi um pouco dessa questão, me desculpe, mas é porque eu perdi um pouco depois disso, porque quando eu tentei descartar, achando que ia descartar só a atividade, ele voltou lá para o início e eu tive que refazer a página, né? Ele Pronto. voltou. Mas essa coluna, esses nomezinhos, você pode editar também. Nesses 3 pontinhos tem a opção de editar. É porque eu não estou conseguindo fazer por aqui, mas eu faço o seguinte, Ilma, eu vou deixar meu contato, e aí eu peço que tu entre em contato comigo, porque a gente vê de uma forma mais específica esse teu caso. Certo. Tá bom? Tá bom. Valeu, obrigada, Se então. se tiver também como verificar e falar qualquer coisa durante a formação, fica à vontade, tá bom? Ok. Tá bom. Luciane, no caso, né? Tá bem. Luciane está aqui também. Porque ela está pelo computador, eu estou pelo celular. Pelo celular eu não consigo fazer tanta coisa, porque eu estou no médico. Ô, Romene, tem uns 3 pontinhos aí, você clica em cima e tem renomear a coluna. Aí Pronto, quando você olha aí. coloca renomear a coluna, aí você altera o título que você colocou. Exatamente. Foi justamente nos 3 pontinhos que eu falei, onde tem aí na coluna mesmo, teste de imagem. Aí do lado direito você consegue ver os 3 pontinhos aí. Então, clicando nesses 3 pontinhos, você pode renomear a coluna, botar outro nome que você quiser. Tá bom, Ilma? Você conseguiu? Desculpa, eu tinha desligado o microfone. E realmente, quando eu clico nos 3 pontinhos, com o botão direito e com o botão esquerdo, eu já tentei fazer, mas ele só tem, você tem alterações não salvas. É porque provavelmente você fez alguma alteração que você não postou, mas aí a gente vê com calma então depois, tá bom? Tá bem, Pode deixar. ok. Eu acho que foi o início lá, quando eu, em vez de editar na coluna, porque na barrinha do lado, onde abre pré-configuração, né? Eu fui logo nessa primeira coluna e coloquei o nome como se fosse o título. Aí Entendi. Pronto, a gente tenta reorganizar essa questão. Tá bom. Tá bom? Valeu, obrigada. Então vamos para frente. Nada, amor. O 8º passo, então, para vocês. Oi? Querida, tem como pesquisar as postagens por nome do arquivo e por data? Não, você tem que olhar realmente na ordem. Mas assim, você tem a opção, lá nas configurações, naquela mesma engrenagemzinha, você tem a opção de marcar para aparecer na coluna da última para a primeira, da primeira para a última. Você tem como organizar dessa forma. Aí facilita um pouquinho a localização da informação que você quiser. Mas não tem como pesquisar por data essas coisas, essas questões, não. Tá certo, obrigada. Nada. 8º passo, pode passar, Bruna. Então, como é que a gente vai compartilhar com as pessoas, né? Como é que as pessoas vão ter acesso a esse Padlet? Você vai compartilhar simplesmente copiando o endereço do link que tem lá em cima, onde está aparecendo circulado aí em vermelho para vocês, e colando para quem você quiser. Eu posso criar um cardzinho, como eu fiz o card da GRE, e colocar esse link dentro do card e salvar em PDF, porque em PDF, quando você clica no link, ele abre, tá? Ou eu posso simplesmente copiar esse link, né? Selecionar ele, copiar e colar onde você quiser. E aí, para quem você colou, a pessoa vai clicar no link e vai ter acesso ao seu Padlet. Vai abrir a sua página, tá bom? Então, é dessa forma que compartilha. E também tem ali do lado direito, em cima, o nome compartilhar. Né? Então, essa outra opção de nome compartilhar, você pode selecionar também o link e compartilhar para as pessoas. Tem outras formas também de compartilhar, que aí eu vou ficar caladinha, senão eu vou entrar na fala de Flávia. E Flávia vai brigar comigo, e eu não quero que ela brigue comigo. Então, eu vou deixar a Flávia falar um pouquinho mais sobre essa outra forma. Tá? Então, podemos ir para o 9º passo. Boa tarde. O 9º passo, aí você já pode ver que meu layout já está todo diferente, né? Meu formato, minha configuração, porque esse modelo que está aparecendo para vocês já é o modelo da GRE, tá bom? Então, como eu estava falando, como é que a gente pode alterar algumas configurações de segurança, né? Para que as pessoas possam acessar ao Padlet, mas não mexer nele, não alterar suas postagens, não mudar as suas configurações. Então, existem essas configurações aí de segurança que você vai ver em compartilhar.
Quando você clica em compartilhar lá em cima do lado direito da tela do Padlet, você tem lá alterar privacidade, que está, se não me engano, na cor rosinha, que para mim não está aparecendo aqui. E aí, quando você clica nesse alterar privacidade, vai abrir uma nova caixa. Pode passar, Bruna. Pode passar aí, se quiser, se puder. Alterar privacidade. Clique em compartilhar, depois alterar privacidade. E aí vai aparecer algumas opções para vocês, ó, com relação ao privado, a senha, se esse Padlet ele é secreto. E aí cada uma dessas opções vai dar para vocês uma descrição do que vai ser permitido ou não a pessoa fazer. Então tem aquele Padlet que você vai poder visualizar e não vai poder mexer em nada. Tem aquele Padlet que você vai visualizar e vai poder comentar, deixar comentários sem alterar nenhuma configuração. Também vai ter aquele Padlet todo aberto, dependendo do que você marcou como configuração, em que as pessoas vão poder entrar e editar da maneira como elas quiserem, que eu não recomendo, né? Mas aí vai depender muito do objetivo que a escola teve com a criação desse Padlet, tá bom? Então, o da gente é secreto aí, ou seja, as pessoas podem interagir, podem comentar, mas elas não podem postar, a não ser que seja aprovado pelo organizador, né? Pelo criador do Padlet, tá bom? Então, vocês têm essa opção, e aí, na opção lá embaixo, permissões de visitantes, vocês vão poder alterar quem é que pode enviar mensagem, como é que pode fazer. Quem é que pode mexer, do jeito que pode mexer. Nessa caixinha verde que está aparecendo aí do lado direito, lá embaixo. Permissões de visitantes, tá? No meu eu coloquei, pode escrever, se não me engano. Mas também tem pode visualizar só e também tem a opção de pode editar. Então, vocês aqui vão escolher a configuração de segurança do Padlet de vocês. Até aqui, tudo bem? Aí Romene, nessa questão aí, você sugere secreto, é o nomezinho secreto, que a pessoa pode visualizar, pode avaliar, pode fazer o comentário, mas não pode alterar, não pode. O secreto, porque o nosso né? É o seguinte, o nosso, as pessoas podem postar, por quê? Porque os técnicos de cada coordenação, eles postam, mas todas essas postagens precisam ser aprovadas pelo organizador, pelo criador do Padlet. Certo. Entendeu? Então, todo mundo vai poder postar, criar uma postagem, mas quem vai aprovar ou não é a pessoa que criou. Esse é o modelo da gente, porque a gente precisa deixar aberto para que os técnicos possam postar. Mas uma pessoa organizadora, ela que vai aprovar ou recusar as postagens. Tá? Mas também tem a opção de ninguém poder mexer. Só que essa opção da gente, que é o secreto, por exemplo, que os técnicos podem postar, eles não têm autorização para excluir, nem tem autorização para mudar nenhuma configuração. Só quem pode fazer isso é o moderador, né? A pessoa que criou o Padlet. Tá bom? Tá bom. Marcadinho como secreto, né? Como secreto as pessoas podem mexer, comentar, publicar, mas tudo precisa ser aprovado pelo coordenador. Até porque lá nas configurações, no início, naquela engrenagemzinha, olha, essa engrenagem é o segredo de tudo, viu? Vivam nela. Nessa engrenagemzinha tem uma das opções que é aprovar. Então, você precisa deixar essa opção sempre marcada, porque aí tudo que for feito no Padlet, comentários não, né? Comentários e reações são livres, mas as postagens precisam ser aprovadas. Certo. Obrigada. Certo? Nada. Ô, Romene. Oi. Ilma. Oi. Ilma, de novo. Oi, Ilma, eu consegui... Não, é porque justamente, talvez eu esclareça a dúvida de outras pessoas. Eu consegui resolver a questão porque quando eu abro lá para configurar, ele tem fechar logo na parte de cima ou salvar. Né? E quando eu tentava alterar a minha caixinha, eu não conseguia, ele porque você não se era para salvou. salvar ou descartar. Então, eu estava procurando onde é, que, meu Deus, onde é que salva isso? Aí descobri aqui ao lado, né, onde tem fechar, modificar, salvar. Aí, Isso, quando você clica na... Exatamente, quando você clica na engrenagemzinha, toda alteração que você fizer na configuração, você vai ter que ou salvar ou fechar. Se fechar, você perde o que você mudou. Se você salvar, aí você salva e depois fecha, porque aí fica a configuração lá escolhida.
Isso, quando eu consigo, aí nesse caso, quando eu clico nos 3 pontinhos lá da minha caixinha, aí ele tem, eu não mexi ainda, mas tem renomear, tem mover coluna, né? Tem excluir coluna. Então, é por isso que eu não tinha salvo ainda. Aí não tinha conseguido, mas conseguiu agora, graças a Deus, então. Coisa boa. Já renomeei, desculpa. Tá certo, maravilha. Perfeito. Então, vocês podem observar também nessa caixinha que está aberta com as configurações, que lá em cima tem um nome salvar, que está bem apagadinho, porque eu não fiz nenhuma alteração na minha configuração. Mas toda a configuração de privacidade, tudo você precisa salvar, tá bom? E aí, depois que você escolhe essas configurações de segurança, né, de privacidade, de quem pode mexer, de quem pode escrever, de quem pode postar, você vai para o meu último passo, antes que Flávia entre aí para conversar um pouquinho mais. Pode passar, Bruna. Que é selecionar a melhor opção que se enquadra com os seus objetivos do Padlet, tá certo? Então, você tem aí, ó, quando você clica naquela caixinha que eu botei para vocês, que tinha lá em verde, nas configurações, pode escrever, pode visualizar ou pode editar. No slide anterior, volta aí, só vou mostrar, Bruna. Vocês estão enxergando aí onde tem permissões do visitante. Essas permissões é que vão limitar quem pode escrever, quem pode fazer qualquer coisa no seu Padlet. Então, quando você clica nessa setinha aí das opções, aí aparece uma nova caixa, que é o próximo slide. Próximo. Pronto. Aí, nesse slide, você tem pode ler. Então, se você marcar essa opção de pode ler, as pessoas só vão ler, mas elas não podem mexer em nada do seu Padlet. Você pode botar, podem escrever, então eu marquei essa opção, porque as pessoas podem criar postagens e podem deixar comentários, tudo lá, tá certo? E tem a opção pode editar. Essa opção pode editar é aquela que eu falei que é aberta, que todo mundo mexe, muda, exclui, faz o que quer. Então, vocês precisam ver a configuração que melhor se enquadra para o objetivo do Padlet que vocês criaram. E aí, dessa forma, o Padlet de vocês está todo pronto, né? Nosso Padlet está tudo configurado, e aí é só a gente postar. Então, eu vou mostrar para vocês o da Metro Norte, no próximo slide, como ele ficou, né? Que é o nosso modelo. Então, o nosso modelo, ele está dividido dessa forma, em colunas, tá? Ele é separado por cores, porque cada cor corresponde a uma coordenação, e ele é separado por coordenações, né, como eu falei. Então, tem a do gabinete, que é tudo que você precisar saber sobre o gabinete vai estar lá. Tem a agenda CGDE, que são as postagens da coordenação, que é a de Darlene, que é a nossa, né? Tem a agenda CGIP, que é a coordenação das escolas integrais. Tem a CGPA, que é a coordenação de Cláudia, né, planejamento e articulação. Temos a coordenação da CGGR, que é a Juliana, e aí vocês vão ver que cada uma tem uma cor. A CGDE é azul, a CGIP era para ser vermelha, mas como eu falei, na opção da gente gratuita, não tem a cor vermelha, então o mais perto que tinha era esse rosinha. Na CGPA, a cor de todas as publicações da CGPA vão ser sempre roxas, tá? A do gabinete era para ser marrom, mas não tem marrom, então esse amarelinho aí foi o mais perto, esse cremezinho bege foi o mais próximo de marrom. A mesma coisa, vou dizer como é que muda. A mesma coisa para a CGGR, que também não era amarelo, mas não tinha um amarelo vivo, então a gente também deixou esse tom de bege. Pode passar, Bruna. Nós temos um espaço para a CEGAF, né, que é a coordenação financeira, que vai ser sempre na cor verde. Nós temos um espaço para eventos e cursos, então os aulões, as lives, né, os encontros, a mostra, tudo isso estaria nesse local. Deixa eu ver aqui, alguma coisa mudou para mim, eu não estou vendo mais nada. Só um minuto. Aí, do lado da de eventos e cursos, tem os documentos para download, né, que são os documentos da gente pedagógicos. Tu parou de compartilhar, não, né? São os documentos pedagógicos para que você possa baixar, tá? Então, estão
esse modelo aí do lado de eventos e cursos. Nós temos os documentos de legislação, que são as leis, as portarias, né, tudo que for lançado de legislação para vocês. Deixa eu tentar fechar um áudio que está com bate-bate danado aqui. Então, esse modelo aí a gente criou para materiais pedagógicos, legislação, e tem o Metronews, que seriam as versões dos nossos jornais, né, online, só que a gente ainda não colocou essa atualização, porque a gente está esperando as edições, né? Então, esse é o nosso Padlet, né? Então, ele é bem simples, bem interativo, vocês podem acessar o link e ter todas essas informações em um único lugar. Me perguntaram mais uma vez a questão das colunas, né? Então, vocês podem ver que tem várias colunas no nosso e podem ser criadas muito mais, tá? Não tem um limite específico para essas colunas dentro do mural, mas você só pode criar até 3 murais, na versão gratuita. Na versão paga, você pode criar ilimitados, tá bom? E me perguntaram também aí no chat como é que eu faço para trocar. Cadê? Eu vou mandar para vocês esse material, ok? Eu vou mandar para vocês o material e vocês vão ter acesso a todo esse vídeo também. Aí, 2 perguntinhas que eu acabei de ver no chat. Como é que eu faço para trocar as cores? Certo? As cores é o seguinte, em cima de cada uma postagem, de cada caixinha dessa, por exemplo, eu vou pegar aí a do materiais pedagógicos para download. Então, vocês estão vendo essa caixinha que Saulo botou aí, que tem super recomendo, boa leitura. Em cima dessa caixinha, que não vai aparecer aí para vocês porque é foto, tá? Mas em cima dessa caixinha, vocês vão ver algumas legendinhas, que seria um lapisinho, que é o lapisinho para editar, e do lado direito tem 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, quando aparece bem em cima da postagem, é o local onde vocês vão alterar a cor. Então, clicando nesses 3 pontinhos, você vai ter acesso a algumas cores e é só você alterar, tá bom? E outra pergunta que surgiu aqui no chat foi se os dados do perfil podem ser modificados. Podem sim. Quando vocês estão vendo aí do lado direito, e aí eu vou precisar que alguém abra o microfone para me dizer. Do lado direito, lá em cima na minha telinha, tem um símbolo da Metronorte. Vocês estão vendo embaixo do C que tem ali? Lá em cima do lado direito tem a engrenagem da configuração, tem 3 pontinhos e tem o símbolo da Metronorte. Esse é o local onde você consegue alterar o seu perfil. Então, toda postagem que eu faço vai aparecer com o nome Gerência Metropolitana Norte. Mas eu não quero mais utilizar esse nome. Eu quero utilizar o nome Romene. Então, para alterar esse perfil, que é o perfil principal da pessoa que criou, você vai nessa imagenzinha aí do seu perfil, que no caso da Metronorte é esse símbolo da Metronorte, que vocês já conhecem, né? Então, eu vou nesse símbolozinho aí da Metronorte e vou clicar nele. Quando eu clico nele, vai abrir uma opção para mim, uma página, e nessa página tem um botão chamado Editar Perfil. Editar Perfil. Então, quando eu clico nesse botão de editar perfil, vai aparecer as configurações gerais da pessoa que criou o Padlet. Então, eu posso alterar o nome, posso alterar algumas outras informações. Tá? Então, eu altero o nome e aí toda a postagem que eu fizer vai aparecer com o meu nome lá. O nome que eu alterei. No ícone da conta, exatamente. Que o nosso é o da Metronorte, o símbolo da Metronorte. Gente, sobre a questão de enviar o material, né? A gente está colocando sempre aí no chat uma ata. Então, a gente pede a vocês que acessem essa ata. E dentro dessa ata, vocês vão poder colocar o e-mail de vocês. E aí, esse material a gente vai mandar para o e-mail de todo mundo que cadastrou. Dentro da ata, tá bom? Não coloca no chat, coloca na ata. Acesse o link da ata para poder ter acesso ao e-mail. Romene? Oi? No perfil, pode colocar imagem, foto, alguma coisa? Por exemplo, se quiser colocar foto, nossa. Na verdade, eu nunca testei essa configuração, mas você pode abrir e ver se tem a opção de colocar imagem. Eu acho que não. É porque é o avatar, né? Geralmente o avatar, ele permite você ter
Mas, eu assim, posso ficar te devendo essa pergunta, a não ser que Luciene consiga ver, porque, como eu falei, né? Como eu estou no celular, para eu mexer, fica... Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no da Metronorte. Só um minutinho. Sabe por quê? Porque ele abriu os meus arquivos. Então, Pronto. eu posso Então, você pode tentar, tá bom? A melhor forma de vocês aprenderem a mexer no Padlet de um canto a outro é cutucando, minha gente. Não tem outra maneira, né? Então, eu não sabia nada desse Padlet. Esse Padlet foi apresentado por uma técnica nossa, numa das nossas reuniões, justamente com o intuito de a gente conseguir condensar todas as informações em um único lugar e para facilitar a vida de vocês e tentar um pouco diminuir a quantidade de postagens diárias assim, nos grupos, né? Então, a ideia foi fazer esse documento, esse arquivo, para que vocês conseguissem encontrar todas as informações pertinentes, né, à gerência e às escolas, num único local, de uma maneira bem simples, tá? Mas, assim, eu só fui aprendendo a mexer e a fazer mexendo. Então, é a tarefa de casa, né, dessa formação que eu deixo para vocês aqui, cutuquem, né, mexam. Tem aí como criar um avatar, tem aí, o pessoal está colocando que tem como compartilhar, tem como mudar a figurinha, então vão entrando e mexendo, que aí eu tenho certeza que vocês vão ficar muito mais craques do que eu nesse processo, tá? Aí, antes de eu passar a palavra para a professora Flávia, eu vou só pedir que o pessoal do chat, né, Érica, quem está no apoio do chat, coloque aí a ata novamente. Pronto, já colocaram, o Valdério já colocou para a gente ali. Então, que vocês coloquem a ata, assinem a ata, coloquem lá os dados de vocês, os e-mails, para que vocês possam ter acesso a esse material, tá bom? Então, gente, volta um pouquinho, Bruna, volta. Pode voltar. Mais um. Então, gente, sobre essa primeira parte, que foi assim, o passo a passo, né, de como criar o Padlet e como chegar até o produto final. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou passar a palavra para a professora Flávia e talvez daqui a pouquinho eu não consiga falar, né? Mas eu saio um pouquinho, se eu precisar, e volto, tá? Eu não vou sair totalmente, não. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder agora, ou então qualquer coisa, caso eu não esteja, o pessoal pode responder, ou vocês podem também continuar me procurando no privado, tá? Através do WhatsApp, sem problema nenhum, ou através do e-mail, que a gente está sempre disponível para ajudar vocês no que for preciso. Então, alguma pergunta? Tem aquele ditado que diz, né? Fale agora ou fale para sempre. Estou brincando. Fale agora ou fale quando precisar. Alice, do historiador. Oi, Alice. Oi. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, melhor Homem, agora. vê só, eu estou aqui tentando acessar, né? Mas eu acredito que tenha alguma coisa a ver com o site do Padlet. Ele não está me dando condições de criar. Quando eu coloco e digito no meu computador, diz que não é possível fazer. Existe outro caminho? Você configurou o seu e-mail? Você já cadastrou o seu e-mail? Não, porque a gente não precisa primeiro abrir para depois fazer o cadastro, né? Isso. Pronto, você precisa só abrir o site, que é www.padlet.com. Então, exatamente, esse site você não está conseguindo acessar. Abrindo. Eu não estou conseguindo abrir o site, esse é que é o problema. Tenta abrir ele por outro navegador, porque talvez é um navegador. Tenta abrir pelo Chrome, pelo Google Chrome, eu não sei se você tem. De repente é um navegador que está bloqueando. Tenta abrir ele pelo Chrome, que eu acho que consegue. Aí depois me dá um retorno. Caso tu não consigas, aí a gente tenta outras possibilidades. Tá bom? Tu fala comigo para a gente tentar. Perfeito, minha linda. Obrigada, viu? Nada, mas abre pelo Chrome e me dá um retorno, tá? Que eu fico no aguardo. Pronto, pessoal. Alguma pergunta a mais? Eu acho que agora deixou de ser um bicho de sete cabeças, né? Um bicho papão, como diz, né? O Padlet. Espero que eu tenha conseguido suprir as necessidades de vocês com relação a esse material. Obrigada, gente. Já vi aqui no chat. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra agora, tá? À professora Flávia, e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem durante ainda e depois dessa formação. Vocês podem entrar em contato, que a gente vai fazer de tudo para deixar vocês o mais craques possíveis nesse Padlet, tá? Nessa ferramenta. Obrigada, gente.
Então, Flávia, a professora Flávia foi uma professora que apresentou a mostra exitosa da Escola Orfanato Estrela de Betel na categoria pedagógico. E, por coincidência, ela trabalhou o Padlet, porque esse Padlet é resultado de um curso de formação de pensamento científico que a gente está fazendo, tá? Então, ela também trabalhou com os alunos dela, esse Padlet, e eu vou pedir que ela passe um pouquinho da experiência de como foi utilizar esse Padlet para vocês, e ela vai falar outros detalhezinhos que você pode fazer também com o seu Padlet. Ok? Então, Flávia, seja muito bem-vinda. O espaço é todo seu e qualquer coisa eu estou aqui nos bastidores. Vamos levantar só um minutinho para ver se já chegou a minha vez, mas eu volto em 2 segundos, tá bom? Flávia? Olá, boa tarde a todos. Como o Romene já falou, meu nome é Flávia Costa, sou professora da Escola Orfanato Estrela de Betel e tive a oportunidade de participar do curso Pensamento Científico. E justamente no momento que aprendi a fazer o Padlet, era um momento que o nosso país e o mundo todo estava eufórico porque tinha acontecido a morte de George Floyd nos Estados Unidos e todo mundo estava querendo falar sobre que a gente sabe que o racismo é estrutural, né, na nossa sociedade. Então, as pessoas estavam debatendo, começou os protestos, e meus alunos passaram, professora, como a gente queria estar na escola para debater sobre isso. E eu fiquei angustiada, aí foi que eu tive a ideia de criar o Padlet para que os meninos pudessem ter a interação, pudessem colocar para fora aquilo que estava sufocado, que geralmente eles colocariam se estivessem em sala de aula. E aí eu fui eu passei até um vídeo para vocês logo no início da reunião do meu professor Leandro, que é incrível, ele é bem didático, assim como o Romene. Então, é sempre bom, como o Romene falou, é muito bom você, para entender o Padlet, você tem que mexer, tá? E vocês não têm ideia de como é fantástico a reação dos alunos em contato com essa novidade. Porque é como se fosse um espaço onde eles fossem livres para poder falar e debater e aí divulgar. Foi uma experiência incrível e a escola tomou para si, ocorreram vários outros Padlets. Essa semana eu já criei um novo também, para que a gente tivesse umas atividades interativas. Então, o segredo do Padlet é mexer, fazer, né, e depois uma boa divulgação, porque não adianta vocês fazerem todo esse mecanismo e não divulgar, né? Então, tem que criar conteúdo sobre ele, fazer com que os meninos fiquem empolgados, queiram saber como é que faz. E você tem que estar sempre mostrando quanto anda a interação dos meninos e também ou os alunos, se for direcionado para os alunos ou para os professores. Então, vocês têm que estar sempre atualizando de quem está participando, de quem mexeu, de quem interagiu, como é que anda, as curtições. Então, é muito importante que haja essa divulgação também desse projeto. Eu vou pedir para a Bruna passar para o primeiro slide. Por favor, Bruna, passa aí. Então, quando você faz o Padlet, todo aquele esquema que Romene falou, vai aparecer esse quadradinho aí que vocês estão vendo, um coraçãozinho, as 2 setinhas, que é o remake, compartilhar as configurações e esses 3 pontinhos mágicos, porque é nesses 3 pontinhos que você consegue fazer tudo diferenciado. Então, a opção do coração é o gostar. É muito importante que vocês deixem essa opção livre para que os meninos, os alunos, os professores, quem for interagir com o Padlet, possa ir lá, clicar no coraçãozinho, daquela ideia de rede social que os meninos gostam, e eles passam a ficar comentando quantos coraçãozinhos recebeu minha coluna, minha atividade. Então, fica bem interessante. O remake é se você quiser refazer novamente o Padlet, ou criar uma segunda opção, modificar alguma estrutura. A setinha do compartilhar. Essa é incrível. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo Facebook. Você pode criar imagem PDF, planilha de Excel, QR Code. Vamos voltar para a sala de aula, né? Então, a gente está na sala de aula, dando aula, e você fez o Padlet, que é a interação dos meninos. É só você pegar o QR Code e passar para a sala toda, e todo mundo vai fazer de QR Code. Aí vão ficar loucos, porque é novidade, é tecnologia, a gente sabe que sempre está sendo passada essa nova forma de tecnologia na televisão, nas lives, então eles já estão mais que familiarizados com essa nova tecnologia. Aí você tem o remake, que permite que duplique um mural, que copie, que faça um layout diferente. A opção de compartilhar, que permite que você possa compartilhar de diversas formas. Passa o slide aí, por favor, Bruna.
A opção de configurações, né, que é aquele ícone de engrenagem que Romene falou muito bem sobre como você pode mudar. E o que, nessa questão, eu queria dar uma dica a vocês. Só mudem a estrutura do Padlet enquanto ela não foi para o público, enquanto ainda você está organizando. Porque quando você organiza tudo e o pessoal começa a postar, começa a se identificar, começa a divulgar aquele material e você o modifica, ele vai perder credibilidade. Aí vai achar, todo mundo pode mexer, esse trabalho não tá do jeito que eu deixei, e aí vão acabar se desinteressando. Então, é importante que você faça todas as alterações que você quiser antes de divulgá-lo, né? Que quando for divulgar, não modifique, para que fique uma estrutura única, para que as pessoas que for interagir tenham acesso e saibam como é que está toda a organização e só fique atenta às postagens e não à mudança de estrutura, porque aí perde a questão de credibilidade do trabalho. Então, é uma dica fundamental que eu dou a vocês. Quer mudar a figurinha, quer colocar avatar, quer botar imagem, faça tudo, mas quando for para o público, não modifique mais. Porque aí começam as queixas, começa a reclamação e as pessoas vão deixando de participar daquele trabalho. Isso eu estou dizendo a vocês por experiência própria, né? Então, os meus alunos, eu fiz o meu primeiro Padlet, eu fiz dessa forma e fui mudando assim, as minhas ideias chegam, mas professora, que coisa, era de um jeito, tá de outro, que negócio é esse? Então, por isso, eu dou essa dica a vocês, e Leandro também fala bastante sobre isso, de só mudar, só fizer as alterações enquanto não for para o público. Quando for para o público, já deixe organizado e deixe só as interações de quem estiver participando. Pode passar, Bruna, por favor. E aí, uma das partes mais interessantes. Pessoal, você consegue fazer muita coisa com o Padlet. Você pode fazer um mural, um infográfico, um mapa, uma linha do tempo. Tudo vai depender de como você vai primeiro configurar, montar ele, né? Se você quer montar ele numa linha de tempo, você vai no formato e coloca nesse formato. E aí, quando você for imprimir, quando você for exportar, o exportar está nos 3 pontinhos. Você pode tanto imprimir, certo? Como criar imagem, como PDF, Excel e CSV. Quando eu quero criar infográficos, eu vou aí onde tem imagem. Aí ele vai me aparecer uma imagem total do Padlet, das interações em forma de painel. E é essa imagem que eu salvo, que coloco nas redes sociais, para que as pessoas possam ver as interações que estão acontecendo naquele Padlet. E aí vai ser o chamar, aí vamos ver quem é que está interagindo, quem é que está visualizando. Por quê? Porque o Padlet, ele é um programa que ele não precisa ser baixado para você interagir. Só que você não tem como estar acompanhando em tempo real, né, tudo que está acontecendo se você não tem ele baixado no seu celular ou no seu computador. Então, é importante que haja a divulgação para que as pessoas possam ver o trabalho, possam ir se identificando, repassando, né, compartilhando as informações que são apresentadas neles. Então, para fazer esse compartilhamento, principalmente nas redes sociais, no WhatsApp, no Face, no Instagram, a gente vai e clica nesse ícone imagem, que vai gerar a imagem total do Padlet, que você vai poder divulgar, né, para os seus alunos, para os seus professores, para que eles possam interagir e entender como é que está sendo formado o Padlet. Foi dito que a gente só tem, na questão gratuita, 3, né? Se você baixa o aplicativo no celular, dependendo da interação que o seu Padlet tenha, você ainda consegue fazer 4. Tá? Mas, Flávia, eu não quero pagar a versão para fazer mais. Não tem problema, você pode salvar o Padlet em Excel, PDF, em imagem, excluir e voltar a fazer outros novamente. Você só não vai poder acumular, mas você vai poder apagar e aí refazer e refazer e salvá-lo em outras estruturas, que é imagem, imprimir em PDF, em Excel. Agora, quando você faz isso, não vai poder utilizar
não vai ter mais poder ter interação. Né? Ninguém vai poder mais escrever, nem colocar lá se gostou ou não. Para isso, você vai ter que ter concluído o trabalho, tá? Então, quando gera, que fique bem esclarecido para vocês, quando gerar imagem, PDF, Excel, e você quiser apagar, né, para criar outros Padlets, você já tem que estar com o seu trabalho concluído, ou seja, as pessoas já têm que ter interagido lá, feito suas anotações, os seus textos, as suas imagens, certo? Ficou claro isso? Pode salvar no Google Drive também. Você tem a opção de compartilhar no Google Classic também. E aí você compartilha lá e apaga, mas lembrando, os alunos não vão poder mais interagir, os professores não vai. Só vai poder interagir enquanto ele ficar salvo nos 3 formatos do seu aplicativo, se não for a versão paga. Eu, no meu caso, Vidas Negras Importam, que foi o meu Padlet principal, eu estou concluindo ele, aí vou montar ele numa estrutura, já tenho ele em imagem, vou salvar em PDF e vou apagar para fazer novos trabalhos, certo? E essas informações, elas vão ficar lá guardadas, você só não vai poder mais alterar, tá? Então, é muito importante que você faça a divulgação, faça todo um trabalho. Após fazer esse trabalho, salve em PDF ou Excel e apague e faz um novo, tá? É assim que a gente trabalha para não precisar usar a versão paga, né? Porque aí, se a gente for pagar todos os aplicativos que tem, a gente que é professor sabe que não tem, é muito difícil isso. Uma vez o Padlet deletado, você não pode mais mexer, né? Que é uma das perguntas que eu estou vendo aqui no site, né? No chat. Passa aí, por favor, Bruna. Então, esses são alguns modelos que eu fiz, né, na escola que eu trabalho, né? Eu já fiz sobre, como eu disse a vocês, com aquele movimento dos negros, a gente começou a fazer. Eu fiz Vidas Negras Importam e foi um sucesso, gente. Foi aluno fazendo, foi irmão de aluno, depoimento de pessoas que sofreram com preconceito, foi pai, foi mãe, foi ex-alunos. Foi um show de sucesso que eu não esperava que os meninos iam gostar tanto desse trabalho. Oi. Flávia, tem uma pergunta aqui de Ubelina. Do Google Drive, de fazer download para o Padlet novamente, mesmo usando o e-mail institucional, fica limitado? Fica. O Padlet, ele é um aplicativo, né, que ele é feito para não ser usado para baixar. Então, se você excluir, se você deletar, você não tem como reativá-lo. Você pode salvá-lo, certo? Mas você não tem como colocá-lo de novo em prática, porque ele já vai ser excluído, porque você vai montar um outro. Certo? Aí você pode salvá-lo no Google Drive, mas você tem que deletar ele na página lá, Meu Padlet, quando você vai fazer. Certo? Eu não sei o que aconteceu, eu acho que caiu, não foi a apresentação dos slides? Bruna? Caiu. Mas eu posso apresentar, não tem problema não, tá? Tá certo, Érica. Vou esperar você colocar aí. Deixa eu abrir aqui. Alguma dúvida nesse momento que quiser perguntar, fique à vontade, tá? Tá dando para entender direitinho? Então, o que a gente vê que muitas pessoas perguntam, Flávia, mas eu estou querendo mais Padlets, eu quero fazer muitos Padlets. Então, você vai e cria a conta paga e você vai ter ilimitados de murais. Está visualizando? Ainda não, Érica. Mas eu vou responder uma pergunta aqui. Você pode... Peraí, você está apresentando? Tu está apresentando, Jo, então eu vou sair. Eu vou sair. Ok. Tem uma pergunta aqui. Você... Saí. Certo.
Tem uma pergunta aqui. Você pode repetir a parte de como faz para poder usar mais de 3 vezes? Para poder usar mais de 3 vezes, vai depender da interação. Se há muita interação, eles dão um de brinde. Tá? Se o seu padre teve muitas participações, ele geralmente dá um de brinde, mas eu não sei se no computador é assim, porque o que aparece de brinde aqui é no aplicativo do celular. Para mexer no celular, ele é bem mais fácil. Eu faço tudo pelo celular, eu não faço pelo computador. Porque o computador ele tem não tem a facilidade que o aplicativo fornece. Então, eu, às vezes, estou aqui em casa fazendo alguma coisa, eu vejo que alguém interagiu, eu vou lá, vejo, ou alguém manda uma foto, eu boto foto, eu crio. Né? Então, eu faço tudo pelo celular, que para mim fica bem mais fácil. Tá? E ele é disponível tanto para sistema Android como iOS. Acho que a apresentação. Vocês estão visualizando? Tá com a imagem. Ah, sim, já, sim. Então, como já vocês aí tem antes tinha um modelo, eu usei como Vidas Negras Importa, a gente fez o São João Junino da escola também, em forma de Padlet, e ficou bem interessante. Outra questão agora são dicas para seu Padlet ser um sucesso. Gente, o segredo é ser, como eu já disse, Romênio já disse, é mexer, mas você tem que ser bastante criativo. Então, se o seu tema é falando sobre drogas, você vai e pega uma imagem que está referente àquele tema. Eu, particularmente, acredito que você tem que fazer uma chama do seu trabalho. Eu ouvi alguns padres que estavam falando sobre gravidez na adolescência e coloca coraçãozinho, entendeu? Tem que ser respectivo ao seu tema. Por quê? Porque é uma chama. Quando você escreve... E outra coisa, tem um link lá que você... Aparece o link, mas o interessante é você gerar o próprio link do Padlet. Por quê? Porque ele vai mostrar toda a estrutura dele para quem você for compartilhar. E é interessante que você use sua criatividade dentro do seu tema. Então, quer fazer sucesso com o Padlet, seja bastante criativo, use ícones que tem a ver com o seu tema, as cores fortes e vibrantes, que vai chamar a atenção de quem for participar. E aí, é muito importante, tem que baixar no celular, para você fazer o Padlet, tem que baixar. Agora, quem recebe via WhatsApp não precisa, tá? Ele só precisa lá clicar em cima e mexer e alterar. Outra coisa, outro segredo para um Padlet fazer um maior sucesso é divulgação. Os meus, eu sempre crio um videozinho no eShot, que é um aplicativo bem fácil de se trabalhar, né? Então, eu crio com uma música, com uma foto, com uma imagem, com detalhes que vai chamar a atenção para o meu Padlet. Então, faça um videozinho de divulgação antes de mandar o link, porque vai despertar a curiosidade. Eles vão ficar na expectativa de ver o que seria isso, né? Então, é bem atrativo. Você tem que ser bem atrativo para chamar a atenção das pessoas que vão interagir no Padlet. E gerar bastante conteúdo sobre isso, não só vídeo. Faz... cartazes, murais. No Instagram você consegue fazer, tem várias ferramentas no Instagram para você fazer pôster, tem um Canvas que você pode criar pôster publicitário, então você tem que estar gerando conteúdo. Geralmente, uma semana antes você começar a falar sobre esse padre, divulgando vídeos, imagens, folders, fotos, que o menino fique curioso para participar, não só o aluno, como também o professor, porque isso vai chamar a atenção, ele vai ficar especulando como é que vai fazer, o que vai fazer. E a dica fundamental é atualizar sempre as pessoas que estão participando, né? Sempre dizendo como é que está a interação. E como é que eu posso fazer isso? Gerando a imagem. Então, vamos dizer, você postou o Padlet, as pessoas começaram a interagir. Aí você vai nas redes, gera a imagem de, gente, a interação está muito boa, vamos lá, participe, divulgue, vamos lá, vamos mexer. Então, você tem que estar sempre atualizando a quanto anda o Padlet, como é que está a interação, quem é que está participando,
como você pode divulgar mais. Isso vai gerar uma cadeia de compartilhamentos, os meninos vão ficar, as pessoas que estão participando vão falar sobre isso, isso vai gerar vamos dizer assim, um boom de querer entender essa nova ferramenta que está sendo muito recebida com muito carinho e alegria por todo mundo que eu vejo, que se fala sobre isso, que se tem contato sobre isso. Se você... Flávia, Oi. Flávia, deixa eu só fazer uma observação aqui, que o pessoal está com uma dúvida aqui no chat, com relação à cor, tá? Então, cada postagem você pode colocar de uma cor diferente, tá? Em cada coluna você tem as postagens. E cada postagem você pode colocar uma cor diferente. Então, como é que você vai fazer? Na própria postagem, do lado direito em cima, você consegue ver um íconezinho de um lapisinho, um de apagar e um lixeirinho, né? E o outro 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos você consegue alterar a cor, tá bom? Para cada uma das postagens que você faz. Pronto, Flávia, desculpa. Não, tudo bem. E a própria pessoa que estiver fazendo o trabalho, que estiver mexendo, interagindo, ela pode mudar a cor também do que ela postar. É bem interessante, é um programa bem interativo e que faz o maior sucesso com divulgação, né, com comentários, e movimenta bastante a escola. A gente já teve o dos Vidas Negras do São João, a gente ultimamente teve o da Gincana no Dia do Estudante e foi um sucesso. E para finalizar, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou vendo aqui, ao clicar nos 3 pontinhos de cada coluna, tem a opção para alterar a cor? Tem sim, né? Então, onde eu acho a opção de avatar, nas configurações, naquela ferramenta de engrenagem que Romene falou, ali você consegue fazer tudo e mexer no seu Padlet. Eu deixei aqui uma mensagem de Paulo Freire, que eu acho que combina bastante com esse aplicativo, né? Que ninguém ignora tudo, ninguém sabe de tudo, todos nós sabemos de alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre, né? Nós estamos aqui, eu sou professora, vocês são gestores e educadores de apoio, mas estamos sempre aprendendo, graças a Deus, né? Espero ter ajudado vocês, e se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Obrigada a todos. Flávia, show de bola, Flávia. Muito obrigada pela sua participação, né, que veio aqui hoje com toda a disposição do mundo para brilhantar esse momento. Eu só tenho muito que te agradecer pela tua presença aqui. Né? Eu tenho certeza que todo mundo gostou, todo mundo ficou feliz com as orientações, porque era uma necessidade que estava surgindo por parte dos gestores. Né? Então, muito obrigada mesmo. Meus parabéns pela tua explanação. E aí, para encerrar, a gente só gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida e nos colocamos, como eu falei no início, à disposição para continuar atendendo vocês no privado, né, no WhatsApp, enfim, nas nossas redes, por telefone. Então, fiquem à vontade também para entrar em contato com a gente. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Flávia, estão pedindo para deixar o seu contato aqui. Perfeito. E no mais também me coloco à disposição. Então, gente, muito obrigada. Né? Sejam curiosos, mexam, né? Catuquem essa ferramenta, que eu tenho certeza que vocês vão descobrir muitas opções, muitas informações legais, muitas possibilidades. E também, se vocês forem descobrindo de novo, passa para a gente também, que a gente vai trocando ideia. Né, que a ideia é essa, que a gente consiga cada vez aprender mais uns com os outros, né? Essa gravação, essa formação foi gravada, tá bom? A gente vai disponibilizar para vocês no nosso YouTube e também podemos disponibilizar através do e-mail que vocês cadastraram, não só a gravação dessa formação, como também o material que foi apresentado com esse passo a passo e essas outras opções que Flávia trouxe também para a gente. Então, nós estaremos passando tudo para vocês, para que vocês possam ter acesso a todo o material. No mais, nós só temos agora que agradecer e estamos aguardando curiosamente para ver, e ansiosamente para ver os Padlets de vocês por aí. Romene.
circulando nas redes. Estão falando que gostaram do meu entusiasmo, é porque eu sou apaixonada, gente, pela educação, e sou apaixonada por essas tecnologias e a interação. Aí, realmente, quando a gente gosta do trabalho da gente, a gente fica entusiasmada mesmo. É verdade. Eu sou suspeita também, que eu sou dessas. Então, gente, obrigada por tudo e a gente se encontra para uma próxima situação. Tá certo? Tchau, obrigada a todos. Tchau, pessoal. A gente depois disponibiliza para vocês o material. Podem deixar, tá bom? Boa tarde a todos e até.